Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo David Mendes, sou desenvolvedor Full Stack e instrutor aqui na DevBoost. E hoje nós vamos criar uma tela de login numa versão Dark, né, utilizando as tecnologias HTML e CSS, beleza? Vale lembrar, né, que esse projeto ele faz parte de um dos nossos challenges exclusivos da comunidade DevBoost. Lá você vai encontrar vários outros desafios, uma comunidade de outros devs que, assim como vocês, estão buscando aprender, né? E além disso, você vai ter acesso ao nosso treinamento e o suporte, né, para se tornar um dev front-end, ok? Eu vou deixar o link na descrição, né? Corre lá, dá uma olhada, eu garanto que você não vai se arrepender, né? E agora, sem mais enrolação, né? Vamos pro vídeo, né? A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é o Figma. O Figma é uma ferramenta de prototipagem de tela, né, muito utilizada por designers UI, UX, e vai ser uma dessas telas, né, que foram prototipadas por um designer, que vão inspirar, né, a gente a construir o nosso layout, ok? E o que fazer, né, quando a gente se depara com uma tela dessas? Bom, é bem simples, né? A gente vai analisar e o que for possível, do que for na medida do possível, né, a gente vai transformar elementos que a gente está vendo aqui em tela em elementos HTML, ok? Então a gente vai fazer isso. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui quando a gente está analisando esse design, né, esse layout, é que a tela é dividida basicamente em duas, né? A gente tem um conteúdo aqui que serve como background, beleza? E a gente tem outro conteúdo aqui que serve como se fosse um conteúdo para o login, né? Ok? Então, tranquilo, a gente vê que a gente possui um título, né? Que poderia ser facilmente um H1 quando transformado para o meu HTML. A gente tem um parágrafo, certo? A gente tem uma imagem, a gente tem o que poderia ser, sei lá, um H3. A gente tem um input, né, e seu label, certo? A gente tem botões, então todos esses elementos que estão aqui compostos no Figma, a gente consegue representar eles através de elementos HTML. E é basicamente isso que a gente vai fazer quando a gente for construir o nosso layout, ok? Então, eu venho aqui dentro do meu VS Code, certo? Dentro do meu VS Code, eu vou abrir uma pasta, certo? E eu espero que você crie essa pasta aí dentro do seu computador, em qualquer canto que você queira, beleza? Eu criei a minha aqui dentro da área de trabalho, ela se chama Desafio D, certo? E dentro dessa pasta a gente vai criar toda a nossa estrutura, né? Nossas pastas CSS, as nossas pastas onde vão conter as nossas imagens, né? No caso, para esse desafio, nesse challenge, a gente só tem uma imagem e vai conter o nosso index.html. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo index.html, certo? Vou criar também uma pasta para guardar os meus estilos CSS, certo? E vou criar também uma pasta chamada Assets para guardar as minhas imagens, beleza? Aqui na hora que eu fui criar essa página, né? Essa pasta, né? Ele ativa alguma extensão aqui do meu VS Code, mas nada demais. Então, vou criar também o meu Assets para conter as minhas imagens do meu layout. Volto aqui no meu Figma, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é baixar essa imagem, certo? Venho aqui em exportar, vou exportar ela, vou apertar nesse botãozinho mais, né? Vou exportar ela em PNG. Aqui a gente pode ver uma prévia da imagem que a gente vai estar exportando, certo? Vou exportar ela aqui. Assim que a gente exportar, ela vai começar a fazer um download para a gente da imagem. E essa imagem, né, eu coloquei ela para ser salva dentro da minha área de trabalho, ok? Aqui, enquanto a minha imagem é salva, né, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar o meu HTML básico, aquela estrutura HTML que você já sabe, né? HTML5 aqui, certo? Eu vou também criar o meu arquivo
style.css aqui dentro da minha pasta CSS, certo? Para guardar os meus estilos. Vou fazer a chamada desse estilo aqui dentro do meu HTML, em cima aqui da tag title, beleza? Então vou criar tag link CSS, né? E lembrar que esse meu arquivo CSS ele está dentro de uma pasta chamada CSS, ok? Aqui, se você quiser, você pode mudar o título, eu não vou mudar, beleza? Eu venho aqui dentro do meu Figma e aí a gente vai começar a analisar, né? Lembra que eu falei que a gente tinha basicamente um conteúdo que guardava um background e um conteúdo que guardava o meu formulário? Beleza, a gente vai fazer exatamente isso aqui dentro do meu HTML. Primeiramente eu vou criar uma div que engloba todos os meus conteúdos, certo? Eu vou chamar ela de container. Depois eu vou criar uma div chamada content background. E esse content background ele vai conter aquele meu H1, certo? Aquele meu título, o meu parágrafo e a minha imagem, né? E aí, aqui embaixo eu vou criar uma div e eu vou chamar ela de content form, né? Porque ela vai conter o conteúdo do meu formulário, beleza? Deixa eu voltar aqui para dentro do meu Figma, ok? Deixa eu ver aqui, tá aqui, beleza. Ok, agora a gente vai começar a adicionar os nossos elementos, beleza? Só que antes disso, né, como eu vou utilizar display flex, né, eu vou englobar uma div, certo? Vou adicionar uma div para englobar todos os meus elementos que já estão criados dentro desse conteúdo aqui, né, background, ok? Depois eu vou adicionar aqui meu H1, meu parágrafo e a minha imagem. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui dentro eu vou criar uma div justamente para me auxiliar quando eu estiver utilizando meu display flex, ok? E aqui dentro eu vou criar um H1, vou criar também um parágrafo e vou criar uma tag img, beleza? Então todo o nosso conteúdo, né, eu já trouxe para cá para dentro, né? Agora a gente vai copiar os textos, né, do nosso Figma, né, feito para desenvolvedores, ok? Então a gente vai voltar aqui, feito para desenvolvedores, ok? Vou salvar aqui. Voltando aqui para o meu Figma, a gente tem esse parágrafo, né? Eu vou copiar ele aqui nessa seção de conteúdo. Volto lá no meu VS Code. Se tiver dado tudo certo, né? A gente vai copiar, ele vai copiar aqui. Eu vou só dar uma quebra aqui no texto, né? Para facilitar a visão. E aí, eu espero que a minha imagem tenha sido salva, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ela tá aqui dentro, certo? Eu vim aqui no meu VS Code. Vou dar uma minimizada aqui nele. Vou arrastar essa minha imagem para dentro de Assets, certo? Vou fazer isso. Vou copiar aqui para dentro. E aí eu já maximizo aqui meu VS Code de novo. E já volto para o meu código, beleza? Então aqui eu vou passar o endereço, né, da imagem, ela tem de assets, chama tela.png. Como texto alternativo, vou colocar aqui, será tela. Como eu estou utilizando uma extensão do Live Service, né, eu vou clicar aqui, né, para ele já ir aí carregando o meu projeto, né, para a gente ir acompanhando as modificações, né. Enquanto ele carrega, né, eu vou abrir aqui o meu Figma, né, e aí eu percebo que aqui dentro desse conteúdo, né, que vai conter o meu formulário, né, a gente tem esse login, né, esse login provavelmente ou ele é um H3 ou ele é um H4, né, não é um H2 provavelmente porque ele é um pouco maior, um pouco menor do que um H2
e muito menor do que um H1, né? Então eu vou adicionar um H3 aqui para esse elemento, certo? E aqui, novamente, né, como eu vou utilizar o display flexbox, né, para ajudar na organização dos meus elementos, eu vou adicionar uma div para englobar tudo e vou adicionar o meu H3 com o nome login, ok? Vou criar um form justamente para fazer a utilização do meu formulário, certo? E aí eu vou criar um label. Esse label ele vai se chamar e-mail, certo? E-mail. Vou criar uma div. Essa div ela vai encapsular o meu input, certo? E eu vou fazer a mesma coisa para minha senha. Eu vou só subir aqui um pouco, criar um label. Esse label tem o nome de senha. Vou criar uma div. Essa div vai conter um input do tipo password. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ok, achei. A gente não vai fazer a utilização de ID nem o nome do input agora, então eu apago, certo? O que é que a gente pode fazer mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu esquema. A gente tem um input checkbox, né? A gente tem que se lembrar a senha e a gente tem um link, né? Esqueceu sua senha, né? Então a gente pode voltar aqui, não dentro do formulário, né? Mas já fora dele, a gente pode fazer o seguinte. Deixa só eu voltar aqui pro meu Figma para me dar uma checada aqui em algo. Beleza, a gente pode fazer o seguinte, eu vou criar uma div ponto options, sei lá, options login, né? São as minhas opções de login. E aí eu posso criar um label, certo? Opa. Dentro desse label eu vou já colocar o meu input checkbox aqui dentro, né? Porque eu quero que o nome ele fique de ladinho, né, da minha caixinha do checkbox, né? Então eu vou colocar aqui qual o nome lá do checkbox, né? Lembrar senha, né, no caso. Lembrar senha, se eu não estou enganado. Beleza? E a gente tem um link também, né? Para esse link, né, eu vou criar aquele href. Dentro desse href eu vou perguntar se o usuário ele esqueceu sua senha, ok? E aí a gente tem um botão, né, que é o botão de login, né? E aí embaixo desse botão a gente tem um textinho pequeno, né, um texto alternativo, né, que é aquele smallzinho, né? E aí ele faz aquela pergunta: não está registrado? Não está registrado? Se não está registrado, crie, né, sua conta, beleza? Vou salvar aqui, no meu navegador. Vou acompanhar aqui como é que tá o meu arquivo HTML, né? E basicamente a gente criou todas as informações HTML necessárias, né, para o meu projeto, beleza? Faltou só um detalhe aqui que eu tinha esquecido, né, que é esse sinal de maior e menor, né? E dentro do HTML, né, a gente utiliza quando a gente quer representar esse sinal de um texto, né, onde tem sinal de maior e menor, né, já que são palavras reservadas do HTML, né, sinal de maior e menor, a gente utiliza o seguinte, palavras reservadas também, né? E no caso aqui, para representar o sinal de maior, a gente vai utilizar um i comercial, se eu não estou enganado, certo? Um i comercial, um L, um T e um ponto e vírgula. E aqui dentro, né, para fechar, né, colocar aquela barrinha, um i comercial, um G e um T. Deixa eu ver aqui, GT. Vou salvar, vou ver lá se deu certo aqui dentro do meu Figma, né? Na verdade não é Figma, dentro do meu documento.
Beleza, tranquilo, né? Todos os elementos que estão contidos dentro da minha estrutura, né? Do meu layout, já estão aqui dentro do meu HTML. Beleza? Checkbox, o meu botão. E agora a gente vai para a parte do CSS. Mas antes disso, né, eu quero te pedir que você deixe seu joinha, se inscreve no canal. Esse feedback é muito importante e nos ajuda a trazer mais conteúdo desse para vocês, né? Além de falar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, né? Assim mostrando para mais pessoas e tornando o aprendizado e a educação, né, muito mais acessível, beleza? Agora que eu passei meu recado, a gente pode voltar para o vídeo. E voltando para o Figma, eu tenho dois tópicos muito importantes para falar para vocês a respeito do CSS, né? Quando você recebe um protótipo desse, você vai observar duas coisas. A primeira é a tipografia do protótipo. Segundo, são as cores que esse protótipo está utilizando. Veja bem que aqui nos nossos textos, o Figma ele mostra pra gente qual é a fonte que a gente está utilizando, beleza? O tamanho da fonte, o line height, se ela é bold, beleza? Aqui no nosso parágrafo, da mesma forma, ele mostra a fonte, mostra o peso dela. Aqui no login, da mesma forma. Perceba que todas essas são Monte Serra, beleza? A fonte que está sendo utilizada, com exceção desse botão, no qual a gente está utilizando uma fonte diferente, né? Que é essa fonte Pomps, beleza? O que é que a gente vai fazer para obter essas fontes e adicionar elas dentro do meu projeto? A gente vem aqui, certo? No Google Fontes. É aqui dentro desse Google Fontes que a gente vai obter essas fontes e vai importar elas para dentro do nosso HTML. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar aquela fonte Monte Cerrado, beleza? Ela já está aqui. Eu vou clicar em cima dela. E aí ela vai me abrir algumas opções relacionadas à fonte, certo? E qual fonte eu vou utilizar? Primeiramente eu vou pegar essa fonte regular 400, né? Que é a fonte normal que a gente utiliza na web, beleza? Eu vou adicionar ela vem parar aqui, certo? E vou adicionar também aquela fonte com um peso maior, né? Ela em negrito, que é esse black aqui 900. Então eu vou adicionar isso aqui também. Outra fonte que a gente tem, né, dentro do nosso projeto é aquela fonte. Deixa eu só voltar aqui no meu Figma. Pompovs, né? Eu vou clicar aqui nela. Eu vou copiar esse texto, né? Dar um Ctrl C. Beleza? Vou voltar aqui. Vou colar. Vou pesquisar a fonte, né? Ela já apareceu aqui pra gente. Vou clicar em cima dela. E aí eu vou selecionar o tamanho regular dela, mas vou selecionar também ela com peso 700. Ok. Vou voltar aqui. Vou nas minhas opções. Vou selecionar o tamanho regular dela. Vou selecionar também ela com peso 700, né? Aquele bold, né? Aquele negrito. Ok? Selecionei. O que acontece, né? O Google ele já oferece, né, uma fonte de importação para a gente simplesmente colar ela dentro do meu HTML. Então eu vou copiar, certo? Vou voltar dentro do meu VS Code, certo? Venho aqui em cima do meu link de estilo do CSS, vou jogar esse link para baixo, vou colar esses links que eu trouxe lá do Google Fontes, beleza? Vou só dar uma arrumada aqui na indentação. E aí eu ainda vou voltar lá no meu Google Fontes, né? Para me copiar essas regrinhas do CSS, né? Que ele nos proporcionou, beleza? O que é que eu vou fazer? Já que a minha barra de navegação não quer aparecer, né? Vou voltar aqui nos meus estilos.
não vai ter nada por enquanto, né? Até porque a gente não adicionou nada. Vou pegar essas configurações aqui e vou comentar elas e vou salvá-las aqui, ok? Salvei esse CSS, beleza? Volto aqui no meu HTML, não tenho nada para fazer nele aqui por enquanto. Vou zerar o meu, o meu estilo do meu navegador, beleza? Vou adicionar uma margem 0, vou adicionar um padding também 0, vou adicionar um border size border box e vou adicionar um outline, né, para tirar aquela margem, né, do botão. Na verdade não é margem, é a bordazinha do botão, ok? O que a gente vai fazer também? Vamos voltar no Figma primeiro, né? E pô, não tá aparecendo aqui, eu tô ficando chateado, viu? Porque não tá aparecendo a minha barra de navegação. Voltar aqui no Figma e aí a gente vai começar. Deixa eu ver o que a gente vai começar a fazer. Bom, primeiramente eu vou estilizar o meu body, né? Vou adicionar aqui uma fonte para ele. Vou voltar aqui no meu VS Code. Vou adicionar aqui um body. E no body eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um fontes. Eu não vou nem adicionar um fonte family, eu vou adicionar esse código aqui que eu copiei, certo? Vou adicionar essa fonte para todos os meus textos, ok? E se eu precisar modificar esse texto, eu adiciono aquela outra fonte, ok? E também vou adicionar como tamanho padrão para os meus textos 15 pixels, ok? Vou voltar dentro do meu navegador, certo? E aí a gente tem já aqui o meu texto, ele foi alterado, né? É só uma alteraçãozinha que eu quero fazer no meu HTML, né? Perceba que esse feito para, né? Ele dá uma quebra de linha, né? Então a gente pode ir lá dentro do meu VS Code e fazer essa quebra de linha logo, né? Já que a gente vai necessitar fazer isso mais cedo ou mais tarde, né? E perceba que desenvolvedores, né? Ele é um texto alternativo, né? Porque desenvolvedores ele é colorido, né? Enquanto feito para é branco, né? Desenvolvedores ele é um azul meio esverdeado. Então eu vou colocar já dentro de strong esse desenvolvedores, ok? Vou salvar aqui. Vou voltar dentro do meu documento. Esperar ele carregar aqui. E aí esse feito para, a gente já deu uma quebra nele, ok? E aí, para facilitar a nossa edição, né, do nosso documento, o que é que eu vou fazer logo? Eu vou pegar esse container, certo? Que é essa div que engloba todos os meus conteúdos. E vou passar para ela as seguintes configurações. Então, .container, certo? Vou passar para ela um display. E esse display ele vai ser flex, ok? Deixa eu só voltar aqui no meu Figma. Cadê o Figma? Não vai abrir aqui, então deixa eu ver se eu consigo aqui dar um Alt Tab. Beleza? Deu um display flex. E aí os nossos arquivos eles já vieram aqui, cada um para um lado, beleza? Orientado em linhas. O que é que eu posso fazer mais aqui para facilitar a minha vida? Deixa eu ver. Tá. Como eu tinha falado, né, a gente tem que prestar atenção na tipografia e tem que prestar também atenção nas cores que a gente está utilizando dentro do nosso projeto. E aqui a gente tem algumas cores, né? A primeira delas é essa daqui,
certo? Eu vou copiar ela e vou jogar lá dentro do meu VS Code. Vou também copiar essa segunda cor aqui, certo? Vou jogar ela dentro do meu VS Code. Deixa eu adicionar aqui o jogo da velha, né, para mim saber diferenciar as cores, né? Também tem essa cor aqui, azulzinho claro, meio verde, não sei. Vou copiar ela, jogar dentro do meu VS Code. E por fim a gente tem a cor aqui do meu input, né? Vou dar aquela copiada também e colar dentro aqui da minha ideia, beleza? Vou salvar aqui, vou comentar esse código, certo? E aí, o que a gente pode fazer já? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela minha div que eu criei, que se chama Content Background. Vou voltar aqui, certo? E vou criar essa minha classe aqui. Vou copiar também a minha classe Content Form para dentro do meu CSS, porque a gente vai começar a estilizar essas duas classes. Então, ponto, copiei, ok. Perceba, né, que elas têm um background de fundo, e eu vou adicionar esse background aqui para utilizar como cor de fundo do meu content background. Eu vou copiar essa cor e o background do meu content form eu vou utilizar essa outra corzinha aqui de acordo com o Figma, beleza? Vou voltar aqui no meu documento e perceba, né, que já foi alterado, né, o meu documento. Só que tá um pouco estranho ainda, né? Ela não tá ocupando 100% da altura, não tá ocupando 100% da largura. E a gente vai ajeitar isso agora, beleza? Deixa eu só voltar aqui. E vamos fazer o seguinte. Voltar pro meu VS Code. Voltar pro meu VS Code. Cadê você? Cadê o mouse? Tá aqui, deu uma bugada, hein, mouse. Beleza, aqui dentro do meu container, o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar uma altura de 100 viewports, ok? E também vou fazer alguma coisa, vou fazer o seguinte, eu vou alinhar os itens na forma street, né? E esse street, né, ele faz com que os meus itens eles ocupem a largura toda da minha tela, beleza? Como por padrão, né, o border ocupa 100% da minha tela, ok? Meus itens vão ocupar 100% da tela. Tranquilo. Se você tem dificuldade em display, alinhamento de itens, justificação de itens, tem uma aula aqui no YouTube sobre Display Flex. Eu sugiro muito que vocês assistam, beleza? É uma aula muito boa e você vai aprender a organizar os elementos em tela, beleza? Então salvei aqui. Vou voltar lá para me ver como é que tá ficando o meu... Cadê o mouse? Tá aqui. Para ver como é que tá ficando o meu documento, beleza? Venho aqui, viu que a altura já foi consertada, né? Porém, a largura ainda não foi consertada. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar lá dentro do meu VS Code e aí a gente vai adicionar um display flex aqui, certo? Para o meu background eu vou dar um flex direction coluna, né, para alinhar meus elementos em coluna, e vou fazer o seguinte, vou adicionar um flex, certo? E aqui dentro do meu
Form Content, vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar um Display Flex. Ok? Vou só dar uma arrumada aqui na indentação, que ficou um pouco bagunçado. Vou também dar um Flex Direct. Na verdade, não vou dar um Flex Direct agora. Eu vou só adicionar esse Flex também, beleza? Agora sim, esse Flex 1 ele vai combar com aquele Flex Street aqui que eu adicionei dentro do container e ele vai ocupar toda a largura da minha tela se eu tiver certo, beleza? E de forma proporcional, né? Na verdade não proporcional, da forma dividida em 50% para cada lado, né? Ou seja, esse background que ocupou 50% da tela, esse login aqui, né, o Content Form, ele ocupou 50% da tela também, beleza? Mais uma vez, se você tiver dificuldade com Display Flex, assista a aula de Display Flex que a gente tem aqui no nosso canal, uma aula muito boa, beleza? Agora que a gente já organizou isso aqui, falta a gente começar a estruturar os nossos elementos em tela, né? Então vamos lá, a gente vai começar por esse H1. Esse H1 ele tem uma parte branca e uma parte azul. Então vamos fazer isso, vamos fazer a modificação. E sem contar, né, que esse H1 ele tem um size, né, de 35, né? Então deixa só eu voltar aqui para o meu VS Code, certo? Para a gente começar a estilizar o nosso meu Deus, cadê meu mouse? Tá aqui. Então vamos lá. Primeiramente vou pegar esse H1, certo? Vou adicionar uma cor para ele branca. E aí o branco é um FFF, ok? E aí, lembra que eu adicionei um strong também? Como ele é o único strong dentro desse documento, então não tem problema a gente deixar ele aqui solto, né? Vou adicionar uma cor para ele, certo? Essa cor eu vou adicionar aquele azulzinho, né? Que é um 00DEFE, ok? E aí, como eu quero adicionar o tamanho para eles tudo de uma vez, então vou pegar o strong, certo? E o H1 e vou fazer o seguinte, vou adicionar um font size neles de 35 pixels, ok? Tranquilo. O que eu vou fazer aqui mais? O meu P, né? Ele tem uma corzinha específica também, né? Que é esse cinzazinho, né? Mais claro, né? Que é o 3D44B, beleza? A imagem, deixa eu ver aqui, ele disse o tamanho da imagem para nós lá no Figma, né? Então deixa eu voltar aqui. Ele falou exatamente o tamanho da imagem, né? 522 de largura, 424 de altura. Então vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos aqui na nossa IMG. Vamos fazer o seguinte, um IDF dela de, se eu não me engano, 521 pixels, um height para ela de 424 pixels, beleza? Vou salvar aqui. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. Vou voltar aqui, né, no nosso navegador para a gente dar uma olhada aqui em como tá ficando. Beleza, feito para desenvolvedores. Pô, tá ficando bem legal, né? Tá ficando direitinho aqui, cara, muito massa. Que a gente pode fazer aqui também? Deixa eu ver. Vamos começar a organizar os elementos aqui dentro do nosso content background primeiro, né?
Vou voltar aqui dentro do Content Background. Deixa eu ver aqui. O que é que eu posso fazer? Posso começar alinhando meus itens ao centro e dando uma justificada no conteúdo também, se eu não me engano, ao centro. Beleza? Deixa eu só ver aqui o que é que a gente pode fazer. Mas vamos voltar aqui, ver como é que tá ficando. Ok, pô, tá ficando bem legal, né? Content background, beleza. Vou também adicionar o seguinte. Vou adicionar um padding aqui dentro de 35 pixels. 35 pixels. 35 pixels e 25 pixels. Certo? Vou voltar aqui. Tranquilo. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer também. Vamos aqui no form. Vou aplicar basicamente as mesmas configurações. Vou dar um align items ao centro. Vou dar um justify content também ao centro, beleza? E aí meus elementos aqui também já ficaram ao centro da tela. Show de bola! Beleza, e eu vou adicionar também aqui um flex direction, né? Para os meus elementos ficarem em coluna. Volto lá. Não alterou nada aqui, né? Mas vamos continuar, né? Dentro do content form, né? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar um ponto content form, beleza? E aí eu vou começar estilizando o meu formulário. Dentro do meu formulário eu vou dar um width nele de 100%, ok? Vou fazer o seguinte também, quero que ele ocupe um max width de 680 pixels. Quero adicionar um color dentro dele, FFF. E quero fazer o seguinte, né? Eu quero adicionar um padding em cima e embaixo de 0, porém nas laterais de 25 pixels. Ok, volta lá e tranquilo. Vamos utilizar aquele H3 também, né? Vou voltar aqui, H3, certo? Esse H3 ele tem um estilo bacana porque é o seguinte, ele é branco, certo? Branquinho. Vou botar aqui em color FFF, certo? Também vou colocar ele com peso de 900, ok? Vou dar um padding para ele de 0 e 25 pixels, ok? E vou dar uma margem bottom para ele dar uma distanciada, né, do meu formulário de 28 pixels, ok? Vou salvar aqui, vou voltar lá, veja como é que tá ficando aqui o meu arquivo, beleza? E eu tava reparando uma coisa interessante aqui no meu layout, né? Que é essa quebra aqui em construído, né? Então a gente vai fazer isso agora, né? Aqui dentro do meu construído a gente tem uma BR, né? Que é uma quebra. Vou salvar aqui. Vou voltar aqui no meu documento, certo? E aí ele já ficou aqui, beleza? E outra coisa que a gente poderia fazer também é adicionar dentro desse parágrafo aqui talvez uma margem, né? Ou então dentro do próprio H1 poderia ser também uma margem bottom
sei lá, de uns 12 pixels, né? Pra distanciar, né? Então, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Eu vou adicionar aqui dentro do Strong, né? Então, vamos lá. Eu vou adicionar uma imagem bottom aqui, sei lá, 12 pixels. E já que eu tô aqui, eu vou fazer o seguinte também. Eu vou adicionar um fonte weight de 900, certo? E vou adicionar também um line height, né, que é a largura da linha. Eu vou colocar 36 pixels, ok? Vou voltar aqui, beleza? Deu uma separada aqui. E aqui na imagem, eu não vou adicionar no P, eu vou adicionar nessa imagem. Deixa eu só dar uma olhada. Talvez adicione uma imagem. Caiba aqui eu adicionar uma imagem nessa imagem. Imagem top, né? Imagem top. Será 26 pixels para dar uma distanciada. Legal. Beleza, beleza. Ficou bastante bacana, né? E parecido já, né, com o nosso layout, né? O nosso layout aqui, beleza? Documento. Bacana, hein? Tá ficando bacana. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui na letra e na cor, né? A cor acho que é diferente da cor que a gente colocou lá. Então, deixa eu vir aqui no meu parágrafo e alterar a cor aqui para essa corzinha aqui, né? Vou salvar. Ver aqui no meu documento. Agora sim alterou, beleza? Bem bacana. Agora vamos mexer aqui no nosso form. Para o nosso form, a gente vai fazer a seguinte configuração. Eu já adicionei algumas coisinhas aqui, certo? E agora a gente vai mexer nos inputs desse form, certo? E estilizar eles. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou pegar o meu input. E esse input, certo? Eu vou adicionar um background para ele. Esse background que eu vou adicionar, ele vai ser justamente aquela cor que eu apaguei agora do meu parágrafo, né? 3D 4014B, beleza? Vou fazer o seguinte também, vou dar um border 0 para ele, vou dar um width de 100%, né, para ele ocupar 100% do meu formulário, certo? Vou dar uma altura para ele de 45 pixels, vou dar um padding para ele de 15 pixels, tanto em cima quanto embaixo, quanto nas laterais, certo? Vou dar um border radius nele de 6 pixels e vou dar um color, né, pro texto que tá lá dentro. Vai ser uma cor, seria uma cor mais clarinha, um cinza mais claro, FE, ok? Vou também adicionar o seguinte, né, para fazer logo o distanciamento dos inputs, né, em relação aos labels. Vou adicionar uma margem no topo e uma margem embaixo, né, no bottom de 18 pixels. Vamos ver como é que tá ficando. Pô, tá ficando massa, hein? Só tem um porém, né? O meu placeholder não tá aparecendo. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar mais uma vez, certo? E aqui não, eu vou copiar mesmo. Aqui no input eu vou copiar tudo. Vou dar 2 pontos. Vou adicionar placeholder aqui, certo? Meu VS Code já completa. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Dentro do placeholder, né, eu vou adicionar uma cor nele,
certo? E a cor vai ser, deixa eu ver aqui nesse placeholder, 9 BA, ok, 1 tranquilo e ok. Vou salvar. Vou atualizar aqui, né? Aparentemente ele não atualizou. Ué, por que não tá mostrando o placeholder aqui? Será se não tá lá no meu index? Ah, claro, né? Que não vai aparecer placeholder, né? Eu não adicionei um placeholder aqui. Cabeção. Vamos lá. Aqui eu vou colocar digite seu e-mail, certo? E aqui eu vou adicionar também um placeholder com o nome digite sua senha, ok? Vou salvar, vou voltar aqui no meu navegador, vou atualizar e veja que aqui a gente já tem um placeholder, ok? O que é que eu vou fazer também? Vou voltar aqui e vou começar estilizando o meu botão. Vou copiar de novo, só que dentro de form, né? A gente vai ter um botão. Esse botão, o que é que a gente vai fazer? Vou adicionar um background para ele, que é aquela corzinha, exatamente essa, né? Azul, meio verde. Não sei, diz aí nos comentários que cor é essa, por favor. Adicionar um width de 100%, né? Vou fazer o seguinte, vou zerar a borda dele, ok? Vou dar um padding para ele de 14 pixels. Vou adicionar uma fonte, né? Bom, bacana. Esse font family, lembra que esse font family, né? É esse daqui, ó, Pompovs, né? Vou copiar, vou voltar aqui, vou colar, salvei, beleza? Vou adicionar uma cor. E essa cor é um cinza bem claro, certo? 2D 272A. Beleza, galera? Eu não tô tirando essas cores da minha cabeça, viu? Por favor. Eu tô tirando do Figma, tranquilo? Eu tô só usando a colinha aqui. E aí eu vou usar um fonte weight, né? Que é o peso da minha fonte, como 700, ok? E eu vou adicionar uma... Deixa eu ver aqui se esse botão ele precisa de alguma coisa a mais. E aí eu vou adicionar essa sombrazinha aqui, ó, esse box shadow aqui. E eu vou adicionar também esse box radial, certo? E o bacana do Figma, né, que ele mostra alguns trechos do código, né, que nossos elementos eles precisam ter dentro do CSS, beleza? Vou voltar lá para o meu VS Code, vou copiar, né, eu adicionei uma sombra, certo? E um border radius, né, para dar uma arredondada nas bordas do meu botão, ok? Volto lá nos meus documentos, né? Vamos ver como é que tá se saindo meu botão, né? Que estranho, pô. Ele não pegou dentro do meu... Ah, entendi já. Aqui o meu botão ele não tá dentro do form, né? Só que o meu botão ele faz parte do meu form, então... O botão ele faz parte do form. Bom, deu uma mancada grande aqui, né? O botão faz parte do form. E esse meu options ele também faz parte do form, né? Então, todos eles estão dentro do meu formulário. Então, eu vou salvar aqui. Vou voltar aqui no meu documento, né? E veja que o botão se alterou, né? E como eu adicionei tanto o meu botão quanto aquele meu option forms dentro do meu form, né? O que é que acontece, né? Os inputs eles passaram
Vamos lá, as configurações dos inputs passaram para o input de checkbox também, né? E ele alterou o tamanho, né? Então o que é que a gente pode fazer para corrigir isso, né? Então vamos lá. Aqui dentro de style eu vou dizer o seguinte, olha, eu só quero que esses estilos eles sirvam para o input do tipo texto, ok? E aí eu volto, e aí texto e inputs do tipo password também, né? Porque o nosso password ele acabou sendo desformatado, então eu vou colocar aqui password também, password, ok? Salvo, volto e tá tudo belezinha, ok? O que é que a gente pode fazer também? A gente pode começar a editar esse lembrar senha e esse esquecer o senha, ok? Vamos dar só uma olhada aqui no nosso VS Code. E deixa eu dar uma olhada nesse botão também. A gente não adicionou o cursor point nele, né? Beleza. Então vou fazer o seguinte. Vou adicionar um cursor point nele. E vou adicionar também imagens, né? Para ele meio que se distanciar um pouco do dos nossos links, né? Dos em cima e embaixo, e nas laterais eu quero que ele não adicione nenhuma margem, ok? Então a gente vem aqui agora e vamos mexer no nosso options, certo? Login. E aqui dentro dessa classe a gente tem algumas coisinhas para fazer, né? A primeira delas é adicionar um display flex, né? Para a gente organizar os elementos em tela, ok? Eu vou justificar esses elementos como space between, certo? E vou fazer também um align items ao centro. O que é que eu vou fazer também? Vou adicionar um font size para eles de 13 pixels, ok? Vou adicionar um color para eles de essa corzinha aqui que eu já até tinha usado, beleza? Um line height de 16, ok? Vou salvar, vou lá dar uma olhada como é que tá ficando o meu arquivo, beleza? Modificou aqui a corzinha do meu label, né? Tranquilo, tranquilo. O que a gente pode fazer aqui também? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode estilizar esse meu checkbox, né? Vamos lá, vamos fazer isso. Então, option aqui no meu input é do tipo, checkbox, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma margem para ele. E essa margem ela vai ser right, ok? Se não, uns 8 pixels aqui para ele se distanciar um pouco do texto, né? Aquela caixinha do checkbox. Vou adicionar também um width para ele de 17 pixels. Uma altura também de 17 pixels, certo? Vou adicionar um border para ele 0 e vou adicionar também um border radius padrãozinho, né, de, sei lá, 6 pixels. Será que fica legal? Vamos dar uma olhada, né? 6 pixels, certo? Vou fazer também o seguinte, dentro do meu small, né, que é aquela configuração onde tem esse não está registrado e esse crie sua conta, né? Eu vou fazer o seguinte, para ele eu vou passar uma color
essa corzinha aqui, certo? Vou adicionar um font size, né, porque ela tem um tamanho específico de 14 pixels. E vou adicionar um line height de 17 pixels, certo? 17 px. Não, aqui. Caramba, o que tá acontecendo? 17 pixels. Que é isso, Vescode? Você não quer ficar 17 pixels? Beleza, agora foi. E vou salvar. Vamos ver no que é que tá acontecendo. Ok. E agora a gente vai ter que estilizar esses dois links, né? Que não estão ficando aqui dentro, não estão ficando uniformes, né? E aí eu acabei de ter um insight aqui de que o meu small ele também tem que ficar dentro do form, né? Então vou copiar esse smallzinho aqui para dentro do meu formulário. Vou voltar aqui, ele vai atualizar e beleza. O meu small ele já está aqui dentro do meu formulário, né? O que é que falta a gente fazer aqui? Falta a gente editar os nossos links, né? Então vamos aqui, voltar aqui para o meu CSS, certo? Para o meu CSS, e aí a gente vai editar justamente esses links, né? Vou colocar o azinho aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Para o meu link eu vou adicionar um tamanho para ele de 13 pixels. Vou adicionar também um text decoration para a gente tirar aquela linha de baixo, né? Então vou colocar um none para essa propriedade. Vou adicionar uma cor para ela de branco, né? Que é a corzinha do link, ok? E vou fazer também um font weight, né? De 700. Vou salvar, vamos voltar aqui e, poxa, cara, tá ficando muito legal, né? Talvez a gente já tenha achado algo bastante semelhante ao que a gente queria, né? Com exceção desse crie sua conta agora, né? Que ela é azulzinho esse link, né? Então, vamos fazer isso para a gente finalizar a nossa aplicação? Vamos fazer, né? Vamos voltar aqui, certo? No nosso VS Code para a gente terminar ela, né? Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, aqui dentro do nosso content form, né? Eu vou copiar essa propriedade aqui, essa classe. Venho aqui, certo? E vou fazer o seguinte. Vou editar o link, certo? Só que eu não vou editar todos os links. Eu vou editar apenas o filho que tiver nessa primeira posição, ok? Vou adicionar uma cor. Essa cor para esse link ela vai ser essa daqui. E aí o meu font height, né? Ela vai ser de 400 e não vai ser aquele bold. Vou voltar aqui e aí crie sua conta e já tá feito, né? Só pra gente deixar um pouco mais caprichado, né? Eu vou voltar aqui dentro do meu index. Aqui dentro do meu checkbox eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para ele a propriedade checked, né? Para ele já começar como checado, né? Vou esperar o meu live service atualizar e veja que o meu checado ele já tá funcionando, né? Então vou clicar aqui, o meu PS hoje também tá funcionando, os meus links também, o meu botãozinho tá bacana e eu acho que com isso a gente termina esse challenge, né? Espero que vocês tenham gostado, galera. Mais uma vez, né, eu quero reforçar, por favor, galera, deixa o like, né, se inscreve no canal,
Curte, compartilha, né? Vai ajudar demais a gente a trazer mais e mais conteúdos desse para vocês, beleza? Eu fico por aqui e tchau, tchau.